Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o meu tempo e função dentro do Reserva Cultural Niterói, um dos cinemas mais bonitos do Brasil, até mesmo do mundo. Eu explicarei o porquê. Roda a vinheta. Então, pessoal, durante quase 2 anos de minha vida dentro deste universo audiovisual, eu tive a honra de trabalhar no Reserva Cultural Niterói, que relativamente é um cinema novo, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro, ele fica em Niterói, uma cidade belíssima, temos aqui no estado do Rio de Janeiro. E o Reserva Cultural, a marca, né, já existe em São Paulo, né? É um cinema de mais de 10 anos já lá na Avenida Paulista, um cinema muito frequentado por grandes cinéfilos brasileiros e principalmente os paulistas, né? Lembrando que São Paulo tem excelentes cinemas, né? Principalmente para esses filmes voltados mais para filmes de arte, né? Que o pessoal gosta de catalogar como filmes de arte e tudo mais. Então, assim, Reserva Cultural em Niterói foi uma ótima experiência na minha vida. Fiz grandes amizades. Eu fazia um pouco de tudo ali. Eu não era o programador do Reserva Cultural Niterói. Muita gente acha que eu era o programador do Reserva Cultural Niterói. Muita gente foi para reunião comigo pensando que eu era o programador do Reserva Cultural Niterói, mesmo eu nunca tendo falado que era o programador, e nunca falei isso, porque eu não era, obviamente. Mas é talvez por conta também do tempo que eu tive no Joia e tudo mais. Mas foi ótimo trabalhar no Reserva. Eu trabalhei mais na parte de marketing, né, de ajuda também nos projetos, nas ações que aconteciam, não só na parte de cinema, mas no complexo como um todo. Tem restaurante, o cinema, tem eventos, o cinema, né? O complexo, né? Tem a sala de cinema, mas tem os eventos, tem o restaurante. Então eu consegui fazer uma grande amizade. Acho que desempenhei muito bem o meu papel ali, de poder ajudar em todas as áreas, né? Com um pouco da experiência que a gente tem, né? E também um pouco da amizade que a gente vai fazendo com um monte de gente, né? Os nossos conhecidos, amigos, né? E eu recebi a visita de grandes amigos e amigas lá no Reserva Cultural Niterói. Foi ótimo. Eu quero muito agradecer. Eu sempre agradeço ao meu querido ex-chefe. Posso falar meu amigo, queridão, amigão, Jean Tomás Bernardini. O dono também da Imovision, uma grande distribuidora de filmes que tem agora, o Reserva Imovision. O streaming deles, né? E eles também são. O Jean também é o dono do Reserva, junto com a Lore, né? Que também era uma das minhas chefes, né? Que eu não conhecia tanto, mas poxa, aprendi a gostar demais dela. É uma excelente profissional. E assim, toda a equipe, né? O Reserva Cultural do Niterói é muito grande, né? Muito maior que o Reserva Cultural de São Paulo. Então assim, toda a equipe precisava sempre estar muito unida, né? Era muita gente de muitas áreas. Eu tentava fazer um pouco também dessa ponte, né? Dessa união da galera, para todo mundo poder se ajudar, né? A rotina de um cinema, de um complexo desse tamanho, ela é muito cansativa, né? Ela é árdua, ela gera estresse, né? Gera discussões construtivas, né? Para tentar melhorar o atendimento, principalmente, que é um foco importante, né? E algumas qualidades pensando assim na questão do cinema, né? O Reserva Cultural de Niterói, ele tenta resgatar muito do que é a essência do Reserva Cultural de São Paulo, né? Por mais que seja numa cidade diferente, o público é um pouco diferente também. No Reserva Cultural de Niterói você tem uma programação um pouco mais, acho que podemos chamar de híbrida, né? Misturada, né? Que alguns blockbusters e também os filmes de arte que fazem parte mais da cara do Reserva Cultural, né? A marca e tudo mais. Então era bem legal, tinha um pouco de tudo, como outros cinemas grandes aqui no Brasil também. Bota um pouco de filme de arte, bota também os blockbusters e faz essa junção acontecer. E é bom que tem filme para todo tipo de público, para todo tipo de gosto, né? O bom de chegar no Reserva Cultural de Niterói é você chegar lá e falar, poxa, o que eu quero ver? Eu quero ver um blockbuster hoje? Beleza, tem um blockbuster. Eu quero ver um filme nacional, cult, independente, tem lá também. Eu quero ver um filme francês, tem lá também. Então, essa programação é muito interessante nesse sentido, né? Óbvio que
como eu era programador antes, e assim, eu não tinha, assim, vamos dizer assim, eu não era... Eu não vou falar que eu não era ouvido na questão da programação, mas também não estava ali dentro da minha função. Óbvio que eu estava a pensar sobre, né? Uma crítica que eu sempre fazia é que a programação às vezes chegava um pouco em cima, né? E fica muito difícil para o marketing poder trabalhar sem saber mais ou menos os filmes que vão entrar. A gente foi tentando melhorar esse processo ao longo do tempo, né? Porque eram algumas salas, né? Então, assim, você demora, você tem um certo tempo para você fechar a grade e tudo mais. Mas que eu, assim, como eu vivo há muito tempo disso, e a gente vai catalogando, sabe mais ou menos o que funciona, o que não funciona, principalmente porque a gente está de frente pro público ali para poder entender o que a galera tá curtindo e tal. Essa programação talvez poderia ser fechada um pouco mais cedo, dar um pouco mais tempo para o marketing funcionar, mas acho que poderia ter funcionado muito melhor. Eu fico muito triste quando alguns filmes não dão certo, filmes bons não dão certo no circuito, porque eu sempre acho que faltou alguma coisa, alguma conexão. Por que o público não chegou até aquele filme e tudo mais? A crítica atrapalha no Rio de Janeiro, às vezes atrapalha um pouco por conta dessa questão, da questão da nota, né? Que tá até falado, que eu já até falei bastante em outros vídeos, né? Às vezes o pessoal fica olhando para a posição de um bonequinho, fica olhando para o número da nota e às vezes não dá a chance de ir até o cinema para conferir aquele filme que você pode gostar, né? Aquela questão cada um tem a sua opinião. Mas, obviamente, sempre respeitando isso. E respeitando a opinião de todo mundo e tudo mais. Mas foi bem legal o tempo lá. Eu acho que eu poderia ter feito um pouco mais, né? Eu sempre acho que sou muito rigoroso, muito rígido quando eu analiso assim, a saída de um lugar. Mas eu fiz um bom trabalho. Acho que eu fiz muitas amizades também. Acho que o meu trabalho foi muito reconhecido pela equipe, também pelo público. E tem um carinho gigante pelo Jean e toda a equipe dele, do Reserva Cultural de Niterói. E, obviamente, né, como vocês sabem, como tem duas bases, né, Reserva Cultural de São Paulo, Reserva Cultural de Niterói, então assim, pode ser que de vez em quando tenha tido algumas briguinhas, né, algumas discussões um pouco mais acaloradas, mas na posição assim que eu tava, né, com alguém lá do Reserva Cultural de São Paulo, né, porque acho que cada um, na verdade, tentando contribuir da sua forma, da melhor maneira para o projeto acontecer de forma bem interessante, positiva e rentável também, né? Porque sustentar um cinema daquele gigante do Reserva Cultural Niterói é um complexo enorme, né? Então são muitas variáveis. E às vezes podia ficar um pouco desgastado também, tipo na relação, né, com a equipe e tudo mais. Eu confesso que no final assim da minha no final da minha jornada eu já tava meio assim, eu falei, caramba, porra, já tô meio que discutindo o dia inteiro, então, não com os meus chefes e tudo mais, porque meio que a discussão acontecia antes, né? Era quando chegava até eles, meio que a discussão já estava meio que batido o martelo. Mas o bom lá é que o Jean Thomas quanto a Laura, eles escutavam também as opiniões da equipe para poder tomar as melhores decisões. Mas, de qualquer forma, foi uma jornada muito interessante, muito bacana, e falo com o Jean até hoje, mando zap para ele. Se você viu esse vídeo algum dia, Jean, um beijo para você, meu querido amigo. E ele vai até participar lá do nosso programa, lá do programa Guia do Cinéfilo, no nosso show de entrevistas, em junho. Vai ser bem bacana. Então é isso, pessoal, um pouquinho assim, como é que foi o meu tempo no Reserva Cultural Niterói. Acho que eu levei 90% de amigos. Do Reserva Cultural de Niterói, com certeza, acho que eu levei 100% de amigos, assim. Eu acredito que sim. Do Reserva Cultural de São Paulo, acho que 90% dos que eu falei. Tá bom? Pessoal, vocês sabem que eu falo mesmo. Falando isso aqui é minha opinião, né? Fazer o quê? Então tá bom, pessoal. Fiquem bem. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Viva o cinema!